dia. Bom dia, pois é, hora extra para todo mundo. Vamos combinar, pergunta fácil para minha vice, difícil para minha vice Ana Paula e pergunta fácil para mim. Carlos Lopo, presidente do partido, Gisele, minha esposa. Boa noite, candidato. Candidato. Aqui atrás, Onde é que você Clara, tá? Globo News. Tudo bem? Você aí? Tá. Candidato, a pesquisa Datafolha hoje trouxe um dado de 2% de eleitores ainda indecisos e 15% que podem mudar o voto. Eu queria perguntar para o senhor, a avaliação do senhor a respeito do impacto que o debate pode ter na mudança de voto e o quão ele pode ser decisivo para determinar se a eleição vai ser resolvida em um turno ou em 2 turnos. Bom, eu imagino que esse debate terá sido assistido pelas estimativas, eu não sei, me disseram que podia ter sido visto em algum momento por 60 milhões de pessoas. E os institutos de pesquisa, eles têm uma metodologia que não consulta mesmo a psicologia popular em tempos digitais, em que a dinâmica da informação é muito mais complexa e veloz do que jamais foi, eles estão defasados. Enfim, mas o que é que eu quero dizer? Entre os eleitores que estão indecisos, aqueles que estão dizendo ou estavam que iam anular o voto ou que iriam votar em branco, aqueles que são eleitores do Bolsonaro por uma única razão, não quer o PT de volta, e aqueles outros que são Lula porque não quer o Bolsonaro, é a maioria. E essas pessoas estavam assistindo o debate, com certeza, e elas vão parar um pouco para pensar daqui até o dia 2. Ciro. Onde você está? Oi. Opa. Vai na Tá garganta. ligado? Vai na garganta. Oi, agora foi. Bom dia, tudo bem? Boa sorte no domingo. A pergunta que eu te faço é a seguinte: por que você acha que ainda existe esse grau elevado de pessoas que ou estão indecisas ou podem migrar o voto? E um outro detalhe, não te parece curioso o fato de os dois eventuais protagonistas nessa disputa, pelo menos pelas pesquisas mostradas até agora, não terem se enfrentado nas perguntas, embora dependa do sorteio também, não? Amarelaram, pelo menos um deles amarelou feio, que foi o Bolsonaro. Bolsonaro teve a oportunidade de, sendo o primeiro, podia ter escolhido quem quisesse e fugiu. Claro, porque se for discutir os assuntos todos ali, os dois representam o mesmo modelo econômico, o mesmo modelo de governança política. Então a fricção entre os dois só produziu resultado negativo para os dois. O Lula com o padre Kelma não tem assim sabe, eu acho que o Lula está numa bolha tão grave de bajulação e de alienação que ele não consegue mais conviver nem com a simplíssima situação de ter um franco atirador ali que ia certamente provocá-lo. Claro que isso é uma coisa que desmerece a democracia brasileira, que precisa achar caminho de que esse tipo de coisa não aconteça, mas acho francamente que os dois revelaram com clareza aquilo que eu estou tentando mostrar. É uma polarização estéril, despolitizada, assentada na negação um do outro e em sentimento de ódio e paixão. Não tem uma proposta, não tem absolutamente nada que sinalize aquilo que eu falei para o Lula, um contrato com o futuro. O Lula tem muita habilidade, fala muito bem, carisma e tal, e ele estabelece ali uma porção de números em que ele simplesmente desconsidera os 14 anos do PT e pega só a fase que é do meio. O primeiro momento não foi assim, eu estava lá, ajudei, né? E o último momento foi trágico. Se não, pergunta simples: por que o Bolsonaro vem na sequência desse paraíso que o Brasil vivia na linguagem do Lula? Se a população prestou atenção nisso, hoje ficou muito claro. RTP Portugal. RTP Portugal. Ora, pois. A pergunta é fácil e é direta. Este debate valeu basicamente pela primeira parte. A segunda parte, a terceira e a quarta foi mais do mesmo. Agora pergunto, perante aquilo que nós assistimos, é um replay do primeiro debate, mas de uma forma mais agressiva ou não? Não, não é, porque o primeiro debate não tinha essa presença exótica, para ficar numa palavra delicada, né, como sacerdote autorreferido, e foi mais sério, foi mais respeitoso da população. Hoje nós tivemos cenas de desrespeito ostensivo à população, da parte especialmente dos dois. Já parei. Eu aqui batou um 30 minutos, eu já parei 2 segundos antes. Tem mais 50 faltou também. Faltou um minuto. Faltou um minuto. Não sei para que isso, mas tudo bem. Tem mais uma perguntinha aí? Rapidinho. Não respondeu? Eu não respondi? Não. Eu disse que sim, mas não. Ah, ok. É um NIM, né? É um NIM. Boa noite, candidato. Eu gostaria de saber como é que o senhor tem lidado nessas últimas semanas com a pressão do voto útil, até com a sua candidatura. Isso se não seria um reflexo, talvez, de o senhor tentar equiparar muitas vezes o Lula ao Bolsonaro. Se o senhor, olhando em retrospecto, não se arrepende disso.
Absolutamente não, eles são rigorosamente a mesma coisa naquilo que eu digo que eles são. O mesmo modelo econômico, o mesmo modelo de governança política. Telegraficamente, campos monitores, superávit, meta de inflação, teto de gastos, autonomia do Banco Central e política de preço da Petrobras. Governar com o Centrão, governar com o Petrolão, governar com não sei o que, com emenda relator. Qual é a diferença da emenda do relator para o mensalão? Rigorosamente a mesma coisa, sendo, obviamente, pessoas muito diferentes. Boa noite. Candidato, obrigada. Obrigado. Olha, ninguém...